Esta é a noite que o Senhor tem feito. Nós nos alegramos e nos regozijamos nela. Queridos, a nossa live hoje da oração, que benção estarmos juntos aqui ao redor da palavra de Deus, do nome poderoso de Jesus, porque somos ensinados na palavra a orarmos ao nosso Deus em nome de Jesus, nosso divino mediador. Vamos orar neste momento pedindo a bênção de Deus sobre nossas vidas, de todas as partes do mundo. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, nós te agradecemos pela oportunidade de falarmos a Tua palavra nesta noite, de cantar louvores ao Teu nome e também de orar, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe grandemente essa ministração, que haja nesta noite cura divina, libertação, salvação de almas, que haja provisão, Senhor, que haja também consolação, edificação, Pai, em nome de Jesus, e exortação também, em nome de Jesus, para a Tua glória e para o benefício do Teu povo, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero neste momento passar aqui a oportunidade para a minha esposa Simone Romeiro, com suas palavras iniciais. Quero agradecer mais uma vez a sua participação nas lives e também do meu filho Adriel, que participa transmitindo aí na técnica e também tocando o teclado. E hoje à noite, depois que fizermos uma reflexão, uma singela reflexão na palavra de Deus, então nós vamos cantar o hino 141, 141. Guia-me sempre, meu Senhor. Com você, meu bem. Graça e paz a vocês que nos veem nessa noite. Que Deus abençoe muito a sua vida, porque você aí, não importa onde você está, mas você aí é muito importante para Deus. E Deus te ama com um amor verdadeiro e único, porque Ele é um Deus de amor. É muito bom estar aqui de novo junto com vocês nessa live. Que Deus possa tocar a cada um de nós, porque Ele conhece o que o nosso coração está desejando, né? E só Ele nos conhece muito bem. Muito bom, né? Muito bom. Muito bom estarmos aqui na presença do Senhor. Avisos? Pois é. Amanhã, quarta-feira, tem live dos nossos outros pastores, que você vai poder assistir às 8 horas da noite. O pastor André você vai poder ver pelo YouTube da Igreja Cristã da Trindade em Osasco. O pastor Everaldo você vai poder ver pelo Facebook, a Igreja Cristã da Trindade em Pirituba. E o pastor Nelson de Almeida, você vai poder ver pelo Face dele, Nelson de Almeida, às 8 horas também. Palavras edificantes. Olha, graças a Deus, né? O Nelson tem uma vantagem, né? Ele toca violão, né? Mas o André também. O André também. Né? O André toca. Mas eu não toco violão. E nem o Everaldo, acho que ele não toca também. Mas tudo bem, a gente não faz uma coisa, a gente faz outra. Tem espaço para tudo na obra de Deus e para todos também. Você já pensou se só quem tivesse voz bonita pudesse cantar? Eu não poderia cantar. Mas a obra de Deus ela é abrangente, ela está aberta para todos, né? E ninguém pode dizer, eu não consigo, eu não posso, não tem espaço para mim. Tem, o espaço é enorme, é grande demais, né? Como o próprio Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 9, né? A partir do versículo 35, quando ele vê a multidão, ele diz: a seara é grande, a messe é verdadeiramente grande, né? Mas os ceifeiros, os trabalhadores são poucos, né? Então o desafio é muito grande. Ganhar o mundo inteiro para Cristo, uma tarefa gigantesca, além da nossa capacidade e da nossa força, né? Mas nós temos que fazer a nossa parte. Cada um faz a sua parte, né? E os resultados são com Deus, não conosco. Nós não podemos fazer a obra de Deus medindo o resultado. Nós temos que fazer da melhor forma possível, com a maior dedicação possível, com afinco, né? Com a maior dedicação possível. Mas os resultados cabem a Deus, né? Às vezes uma pessoa vai trabalhar num país
que é antagônico, que é contrário ao Evangelho, e a pessoa vai lá e passa 30 anos lá, e ela não faz muito, mas o pouco que aconteceu lá é muito em relação às circunstâncias em que aquela família, aquele pastor, aquele pregador estava trabalhando. Então isso é o que vale, né? E às vezes as circunstâncias são extremamente favoráveis, né? Então eu me lembro, por exemplo, em 1974, eu estava na Cruzada Billy Graham, no Maracanã. Então eu participei algumas noites, e no domingo à tarde, né, quando o pastor Billy Graham fez o evangelista Billy Graham, o pastor Billy Graham fez o apelo para as pessoas irem à frente, né, reconhecendo a Cristo como Senhor e Salvador, 25 mil pessoas foram à frente, 25 mil pessoas. Então o ambiente é favorável, né? Às vezes o ambiente é favorável, às vezes não é. Mas mesmo onde não é favorável, Deus tem o seu jeito de agir, a sua forma de agir. E Ele faz, né? E aquilo que Ele faz, a gente olha, só podia ser Deus. Não tinha como acontecer. Era impossível, mas o Senhor fez, né? Então eu não planejei falar isso aqui hoje. Isso não estava aqui no programa, na liturgia do programa, mas acabou saindo, eu creio que é uma boa coisa se comentar. Tá bem, então. O pastor Nelson de Almeida, ele dirige a nossa igreja em Mogi das Cruzes, né? Fica na Grande São Paulo. Meus irmãos, eu quero também neste momento falar do nosso programa de rádio. O programa Um Toque de Deus, que é o nosso programa de rádio, já há muito tempo, né? Já vai para o fim do ano, vai para 14 anos. Nós estamos na Rádio Adore, FM 97,3, todo sábado das 11 da manhã a 1 da tarde. O programa pode ser ouvido do mundo inteiro, porque a pessoa pode baixar o aplicativo da rádio no celular ou também ouvir o programa através da internet do site. Então, não tem essa aqui, não pega, na minha área não pega, na minha região não pega, pega no mundo inteiro. Tá? Onde tiver um Wi-Fi, um sinal para o celular, de internet, ali pega. Né? Então, todo sábado, das 11 a 1 da tarde. E eu quero passar para vocês o número do WhatsApp do programa Um Toque de Deus, para as pessoas que quiserem participar do programa, perguntas e também seus pedidos de oração. Então, você pode, se você tiver alguma pergunta sobre a Bíblia, sobre a vida cristã, sobre religiões, né, sobre fé, sobre crenças, crendices, né, os temas são variados. Então, questões éticas também, né? Então, você pode enviar para o número 0 operadora 11 97402 1961. Então está aí, 0 operadora 11 97402 1961. É o WhatsApp do nosso programa de rádio, tá bem? Deus abençoe grandemente. E também, neste momento, eu quero falar com vocês sobre já demos avisos, né? As lives também. Então, agora é a sua parte, sua participação. Eu estava falando do site da igreja. Certo. Né? Você já deu o site? Em Libras. Tá bem. Então, agora eu vou falar o site da igreja, que é o www.ictrindade.com.br. Lembrando vocês de que nossas lives, elas podem ser vistas, né? Através do site da igreja, através do nosso... do Facebook da igreja, lá no Facebook, através do Spotify, do Deezer, do YouTube. Então, uma variedade. Graças a Deus por essa variedade. Agora com a minha esposa novamente. Ela tem uma voz muito suave. Deus é bom. Tempo todo tempo Deus é bom. Glória a Deus, né? Hoje eu estava pensando em qual versículo poder meditar com vocês. E eu gostaria de falar para vocês um salmo que eu gosto muito. É um salmo que eu descobri o valor dele na minha adolescência.
É o Salmo 139. E interessante, né? Quando eu era criança, a gente aprendeu um louvor que dizia assim, né? Cuidado, olhinho onde olha, cuidado, olhinho onde olha, tem um Salvador no céu olhando pra você. Cuidado, olhinho onde olha, cuidado, mãozinha onde pega. Depois, né? Cuidado, pezinho onde vai, cuidado, boquinha o que fala, porque tinha um Salvador no céu olhando para nós, né? Então parecia assim, né? Nossa, estamos sendo vigiados o tempo todo. Mas quando eu descobri esse salmo, eu não me senti vigiada, não. Pelo contrário, eu me senti cuidada e muito amada. Porque eu sabia que tinha um Deus que me conhecia tão bem, tão profundamente, que Ele entendia todos os meus dilemas de adolescente, as minhas questões, dúvidas, incertezas, e me dava confiança saber que Deus me conhecia, Ele me amava. E esse salmo começa assim: Deus onisciente e onipotente diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já conheces bem. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e sobremodo elevado, não posso atingir. E aí o salmista continua dizendo assim: olha, para onde que eu vou me esconder da presença de Deus? Não tem como me ausentar do Espírito dele. Se eu subir aos céus, tu lá estás. Se eu descer às profundezas, lá também tu estás. E aí ele vai citando, né? Quer dizer, não tem para onde fugir da presença de Deus. E é verdade. Não existe lugar para onde a gente pode fugir da presença de Deus. Eu lembro que quando eu era criança, eu ainda pertencia a uma geração que a gente brincava muito na rua. E era uma delícia. A minha mãe ainda mora na mesma casa onde eu nasci. E é uma casa muito grande, tem um quintal imenso, mas a gente não brincava no quintal, a gente brincava na rua. Era muito mais gostoso com os amigos. E uma das brincadeiras que eu gostava de brincar era o esconde-esconde. E eu era muito boa nisso. E era muito gostoso poder descobrir lugares onde eu pudesse ali me esconder dos amigos na brincadeira. E era uma diversão. Mas de Deus não tem onde a gente se esconder. Não tem como. Ele nos conhece de forma muito profunda. E uma das partes que eu mais gosto desse capítulo é aqui o versículo 13, que diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por de um modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas mãos são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Gente, quando eu estava sendo gerada, ainda não tinha tecnologia do ultrassom. Quando eu fiquei grávida dos meus filhos, eu pude fazer o ultrassom e vê-los. E é uma experiência muito linda, né? E olha, antes da tecnologia, Deus já via muito melhor do que qualquer imagem que a gente possa ter de um bebê em desenvolvimento no ventre materno. Deus já sabe, Deus já conhece. Isso me dava uma segurança e ainda me dá. Amém. Saber que o Senhor me conhece, que Ele sabe tudo a meu respeito, sabe como eu fui formada. Talvez antes até de que minha mãe sentisse estar grávida, o Senhor já sabia, né? Que eu estava sendo ali gerada. Isso é muito bonito. E o final desse capítulo também é algo que fala muito.
ao meu coração, porque o salmista diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Gente, dentro do coração há muita coisa oculta, dentro do pensamento humano também. Às vezes a gente não consegue, às vezes não, é impossível saber tudo que a pessoa com quem às vezes a gente convive há anos está pensando, está sentindo lá no profundo do coração dela ou da mente dela, o que está passando ali nos porões da alma. Mas Deus conhece, Ele sabe. E olha, tal era a segurança do salmista que ele diz: Deus, vem sondar, esquadrinha aqui, conhece o meu coração e conhece os meus pensamentos, e se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho certo, vem, transforma isso, cura isso. Se tem coisas aqui que me impedem de ter uma intimidade contigo, Senhor, eu te peço que venha agora me sondar, para que eu possa, Senhor, ter livre acesso a Ti, ter intimidade contigo e sentir a Tua presença invadindo tudo que compõe o meu ser, seja nas minhas emoções, no meu intelecto, no meu físico. Gente, isso é um pedido maravilhoso, é corajoso, Amém. né? Tem que ter coragem para fazer esse tipo de pedido, mas que nós possamos ser corajosos e pedir: Senhor, venha nos sondar, porque precisamos de Ti, porque ninguém nos conhece melhor do que o Senhor. Então, amém, que Deus possa nos abençoar, nos ajudar a esquadrinhar coisas, né, que precisam, que já passou do prazo de validade, que às vezes a gente fica guardando lá, né? É que nem às vezes eu falo assim: olha, defunto a gente tem que ver lá e enterrar. Agora, defunto que nunca é enterrado não é bom negócio. É um mau cheiro terrível. Sim, né? Então a gente tem coisas que a gente precisa sepultar, enterrar e deixar, né? Amém. E com a ajuda de Deus a gente consegue fazer isso. Então que Deus abençoe vocês. Amém. Amém? Ore por mim. Vamos orar pelo homem, né, homem? O homem de Deus. Oremos. Pai de amor, Pai de misericórdia, eu quero te louvar, amém, Senhor, e te agradecer pelo teu infinito amor, porque tu és maravilhoso. Senhor, eu te amo e te agradeço pelo teu amor, o teu cuidado sobre a minha vida e a vida de cada pessoa. Ah, Senhor, tu é aquele que pode sondar, tu sabes como fazer isso com maestria, mesmo, Senhor, diante daquilo que nos fere tanto. O Senhor sabe como chegar, como curar, como restaurar, como fazer, Senhor, um renovo. E eu te peço isso nesta noite sobre as nossas vidas e a vida de quem nos assiste. Ah, Senhor, toca agora. Amém. Leva, Senhor, a esperança. Leva, Senhor, a fé, Senhor. Leva, Senhor, tudo aquilo que é necessário para que a pessoa perceba que só em Ti nós podemos ser alcançados, amados verdadeiramente. Amém, usa, Senhor, agora a pregação. Usa a vida do Paulo, Senhor, nesse momento, ó Pai, que ele possa ser um canal, amém, Senhor, de bênçãos na vida de muitas pessoas, sim, para a honra e glória do Teu nome. Amém. É que nós te pedimos e te agradecemos, amém, no nome precioso de Jesus. Amém. 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 Quero também avisar que na quinta-feira, né? Já avisou? Eu acho que não. Quinta-feira, às 7h30 da noite, 19h30, estaremos aqui para a nossa live de estudo da palavra. Vamos também orar e vamos louvar o Senhor. Quero começar hoje falando de um pastor, um pastor reformado, Richard Baxter, e que viveu na Inglaterra durante o século XVII, de 1615 a 1691. Ele era um não conformista, isso aí, não se conformava com a situação espiritual da Inglaterra, com a situação ética, com a situação moral daquela nação naquela época. Então ele tentou reformar a igreja da Inglaterra e por isso ele foi muitas vezes preso, foi levado à prisão. E ele publicou muito, ele produziu muitos livros e vários deles estão traduzidos para o português como O Pastor Reformado, O Descanso Eterno dos Santos, A Vida Divina,
um tratado sobre a vida divina, um tratado sobre a conversão, um apelo ao não convertido, e Agora ou Nunca, e Convite para Viver, e muitos outros, né? Os escritos e a pregação e a vida de Baxter produziram um inegável reavivamento espiritual na cidade de Kidminster, onde ele desenvolveu seu ministério. Quando ele chegou a essa cidade, eram poucos os crentes e duvidosas as suas conversões. Algum tempo depois, entretanto, o templo da sua igreja teve que ser aumentado. Ainda assim, não comportava mais as pessoas que escalavam as janelas para ouvir suas pregações. Muitas ruas da cidade tiveram todos os seus moradores convertidos. Podia-se ouvir centenas de pessoas cantando hinos de louvor a Deus em plena rua. E as conversões davam provas suficientes de serem sinceras e profundas, né? Então, o trabalho deste homem fala até hoje. Me lembra do início, quando a carta aos Hebreus fala de Abel, né? Fala pela a fé de Abel, que depois de morto ainda fala. E assim é o Richard Baxter, falecido no século XVII, nascido e falecido no século XVII, mas que depois da sua morte continua falando. E por causa da sua vida piedosa, né, a sua familiaridade com as Escrituras e a sua dedicação, consagração ao Senhor e ao pastoreio das almas, então ele deixou muita coisa importante para nós, né? Inclusive, ele dá umas dicas como aproveitar bem o seu dia, né? E ele então fala da importância do sono, né? Controle o tempo do seu sono apropriadamente, de modo que você não desperdice as preciosas horas da manhã preguiçosamente na cama. Tá? Agora, eu já vou alertar vocês, nem tudo aqui eu sigo. Eu deveria seguir, mas eu preciso melhorar, né? Então eu ouço essas palavras, leio essas palavras do Richard Baxter como uma exortação para a minha vida, tá? Porque nem tudo aqui eu faço, né? Eu gostaria de fazer mais. Graças a Deus que já melhorei muito na vida espiritual, mas ainda tenho muito que melhorar, muito, né? E ele falou, o tempo do seu sono deve ser determinado pela sua saúde e trabalho, e não pelo prazer e pela preguiça. Não pelo prazer da preguiça. Tá? Então, aproveitar bem a noite para descansar. Uma noite bem dormida ajuda muito a termos um dia de sucesso, um dia útil, um dia proveitoso, né? Eu mesmo, para mim, dormir é muito importante, né? Eu posso passar um bom período sem comer, como eu já passei fazendo jejuns, mas eu não consigo ficar sem dormir regularmente, né? Uma outra coisa que ele disse que é importante para aproveitarmos o nosso dia é que ao acordarmos de manhã, que os nossos pensamentos sejam primeiros dirigidos a Deus, né? E que nós devemos elevar ao Senhor o coração com reverência e gratidão pelo descanso desfrutado durante a noite, né? E devemos confiar nele, né? No dia que se inicia. Senhor, nos ajuda, nos abençoa. Faz prosperar o nosso caminho no dia de hoje em todas as áreas, né? E familiarizem-se tão consistentemente com isto, até que a consciência de vocês venha a acusá-los quando pensamentos ordinários, quer dizer, pensamentos triviais, queiram insurgir em primeiro lugar, queiram dominar o primeiro momento. Então nós devemos resistir a isso. E primeiro, nosso pensamento para o Senhor. O nosso primeiro bom dia, o nosso primeiro good morning, deve ser para Jesus, né? Primeiro bom dia para Ele. Tá? Então pensem, ele coloca aqui também uma coisa muito interessante, né? Que a gente não ouve mais essas coisas. Pensem quantas almas foram separadas dos seus corpos na noite em que você dormiu, aterrorizadas por terem que se apresentar diante de Deus.
e em quão rapidamente os dias e noites estão passando. Quão rapidamente a última noite e o último dia de vocês também virão. Considerem no que está faltando no preparo da alma de vocês para tal momento, para o encontro com Deus, e busquem isso sem demora. Então, isso aí é uma palavra forte, mas ela é muito necessária. Você não vai ouvir mais esse tipo de pregação, de palavra, no neopentecostalismo, nas igrejas da prosperidade. Você não vai ouvir. Você só vai ouvir que você tem que dominar, comer o melhor da terra, você tem que ter o melhor carro, tem que ter muita grana, tem que morar em mansão, você tem que viajar muito, usar roupa de grife, você tem que viver no luxo, porque na verdade você é filho do rei. É assim, esse é o argumento dessa gente. Mas olha que tipo de pregação, que devemos nos preocupar com a eternidade, com os valores eternos, com o momento de nos encontrarmos com Deus, como está no livro de Amós, capítulo 8. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus, e nós devemos também nos preparar. Um dia bem vivido na presença de Deus garante o nosso encontro agradável, maravilhoso com Jesus. Uma outra coisa que ele fala também é sobre oração, é lógico, ele era um homem de oração. Acostume-se a orar sozinhos ou com o cônjuge, com o marido, a esposa, antes da oração coletiva em família. Se possível, que isso seja feito antes de qualquer outra ocupação. Então é importante, eu sei que é importante orar em vigília, é importante reuniões de oração, tudo isso é importante, mas é importante dobrar os joelhos a sós com o Senhor. Ter, como diz aí a turma nos seus ditados, ter um particular com Jesus. Estar a sós com Jesus é muito importante. Para tratar de questões do seu íntimo, questões difíceis, questões que te machucam, recordações que não ajudam, questões que vêm nos espinhar, que representam espinhos na nossa vida. Como é bom ter uma conversa a sós com Jesus. E quando eu começo um momento assim com Jesus, é difícil parar, porque a gente vai conversando e a coisa vai aprofundando, e é tão bom sentir o Senhor face a face, como isso é importante. Ele fala também da importância do culto familiar, que deve ser realizado consistentemente, numa hora que é mais provável que a família não sofra interrupções. Não tem como você ter um período de oração, um bom período de oração, proveitoso e útil, se você fica olhando no celular cada toque que ele dá. Ou se você vai atender o telefone. É preciso que você feche as janelas das distrações, as possibilidades de distrações, para se dedicar àquele momento ao Senhor. Você pode imaginar Deus se distraindo quando você está falando com Ele? Você pode imaginar? Você está falando com Deus e Deus diz, espera um pouquinho, chegou outro pedido. Agora tem uma situação mais urgente aqui, deixa eu dar uma corrida ali. Você pode imaginar isso? Você falando com Deus e Ele interrompendo a oração? Eu me lembrei que eu tenho que falar uma coisa com o Gabriel aqui agora. Eu tenho uma ordem para Miguel. Não, Deus não interrompe. Deus está 100% na relação, o tempo todo, ininterruptamente. Que bênção sabermos disso. Então nós também devemos fechar as janelas das distrações para ter um tempo de qualidade com Deus. E não é no muito falar, a oração não é só falar, a oração implica em ouvir também. Ouvir, parar um pouco, porque se nós nos calarmos 5 minutos na presença de Deus, será o suficiente para Ele nos dizer alguma coisa. E Ele diz também do propósito básico na nossa vida, que quando nós estivermos nos preparando para trabalhar ou realizar atividade neste mundo, que a inscrição que tinha na testa do sacerdote no Antigo Testamento, santidade ao Senhor, ou santos para o Senhor,
esteja gravada no nosso coração e em tudo que nós fizermos. Não realizem qualquer atividade que não possam considerar agradável a Deus, né? E que não possam verdadeiramente afirmar que Deus aprova. Não façam nada neste mundo com nenhum outro propósito que não seja agradar a Deus e glorificá-lo. Como diz em 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo 31. Tudo que vocês fizerem, façam para a glória de Deus. Tudo para Ele, para agradá-lo. Então essa é uma pergunta que devemos fazer quando vou fazer alguma coisa. Isto glorifica a Deus? Isso está de acordo com a palavra de Deus? Eu tenho paz a respeito disso? A minha família espiritual, ela aprovaria essa minha atitude, essa minha decisão? Isso em todas as áreas da nossa vida. Isso serve, por exemplo, para uma decisão quanto ao namoro, casamento, uma sociedade, uma viagem. Isso serve também para um negócio importante na sua vida. Tudo isso. Que carreira abraçar, o que fazer, que ministério desenvolver. Esses critérios são muito importantes. O Senhor vai ser glorificado nisso. Então você vê a importância da oração e de uma sintonia com o Espírito Santo. Eu já conheci pastor, né? Deus manda ele ir para a direita e ele vai para a esquerda. É um tormento, é um transtorno para a igreja. Né? Então Deus fala para fazer uma coisa, ele faz o contrário. E o pior é que está todo mundo vendo, todo mundo está vendo que ele está indo na direção contrária. Deus mandou para a direita, ele vai para a esquerda. E a igreja toda sofre. Então nós precisamos de direção, de sensibilidade, com a voz do Espírito Santo. Como isso é importante. Né? A palavra que eu vou falar, ela vai edificar. Né? Ela vai confortar alguém, consolar alguém. A palavra, ela vai promover o reino de Deus, ela vai glorificar a Deus. Como isso é importante. Então que Deus nos ajude, né? Com esses conselhos de Richard Baxter, grande homem de Deus do século XVII. Agora nós vamos orar, porque essa nossa live da oração. Nós temos orado aqui, e vocês têm acompanhado, todos vocês que têm acompanhado, nós temos orado para que Deus ilumine os cientistas, né? Os pesquisadores da área da saúde, da área médica, da genética, né? Para que apresentem um remédio, uma vacina 100% eficazes. Né? E hoje nós fomos surpreendidos, né? Glória a Deus por isso, com uma informação que veio da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Então esta informação você encontra em sites confiáveis, né? Como também a mídia está comentando, as redes de TV, as emissoras de TV estão comentando e falando sobre isso. De um remédio que a Universidade de Oxford, na Inglaterra, apresentou e que é o mais promissor até o momento. É o remédio mais promissor e a grande vantagem é que esse remédio não vai precisar ser produzido, nós esperarmos, e já está no mercado. Esse remédio já está no mercado, no mundo todo. Então isso vai revolucionar o tratamento dessa pandemia ocasionada pela Covid-19, o coronavírus. Né? Vamos continuar orando, né? Para que a solução ela venha cada vez mais, né? Eficiente, venha tratar da população e venha nos livrar deste fardo, deste inimigo terrível, né? Que se levantou contra a humanidade. E vamos orar para que, apesar de toda a dor, de toda a contrariedade, de todo o sofrimento, o nome do Senhor seja glorificado, porque em tudo Ele deve ser glorificado. Então nós vamos orar neste momento. Temos orado por vocês, todos vocês que enviam seus pedidos, através das nossas lives, né, das ministrações, em todas as nossas mídias.
temos apresentado vocês diante de Deus. E me alegro, né, como muitos de vocês têm sido curados. Né? Infelizmente, uma boa parte da mídia sonega as informações de curas. Coloca lá quantos que morreram. Olha, e tantos morreram. E vai apresentando números, né, de uma forma muito pessimista. Né? Claro que toda morte importa. Uma morte importa. Né? Mas não fala nada dos que foram curados. São centenas de milhares, centenas. E outras centenas de milhares que estão, de pessoas que estão em tratamento. Né? A grande parte da mídia sonega, infelizmente, essa informação. Mas nós temos orado e o Senhor nos dará a vitória. Né? Ele tem poder para fazer. Então vamos orar pelo nosso país, né? Para que haja paz na nação, para que haja harmonia na nação, para que haja prosperidade, para que a nação possa voltar ao seu trabalho, à busca do progresso, né? E que nós, como igreja do Senhor, possamos voltar também no labor de ganhar almas, de fazer discípulos, de expandir o reino de Deus cada vez mais, para que aonde o reino de Deus chegar, que chegue a paz, que chegue a alegria do Senhor, né? Que chegue a solidariedade, o amor ao próximo. É isso que o Evangelho traz, é isso que ele traz, é isso que nós encontramos em Jesus Cristo. Então vamos orar neste momento. Convido vocês que, se puderem, unirem-se a nós em oração, porque o Senhor vai responder em nome de Jesus. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, rocha eterna, rocha inabalável, em nome do Teu Filho Jesus, nós clamamos a Ti neste momento. Primeiro queremos Te agradecer por todas as pessoas que já foram curadas, Senhor, dessa pandemia. São centenas de milhares, Senhor, que vão poder continuar com as suas vidas, Senhor. Vão voltar ao trabalho, ou vão em busca de um trabalho. Vão se abraçarem novamente em família. Vão voltar a congregar. Que bênção, Senhor, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome. Ó Senhor, nós também clamamos a Ti, em favor das famílias enlutadas, da esposa que perdeu o marido, do marido que perdeu a esposa, filhos que perderam seus pais e vice-versa. Meu Deus, aonde está agora o luto, a tristeza, a dor profunda da separação? Que o Teu Espírito Santo venha, trazendo o consolo, a alegria do céu, porque a da terra não existe agora. A da terra não existe. A alegria do céu fortalece esses corações enlutados. Dá-lhes, Senhor, a bênção, Senhor. Dá-lhes o fortalecimento. Ajuda-os em tudo, em nome de Jesus. Também quero pedir, Senhor, pelas nações do mundo, afetadas por essa pandemia. Tem compaixão da Rússia. Senhor, tem compaixão também, Senhor, do Irã, Senhor, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da França, da Espanha, Senhor. Tem misericórdia. Senhor, também trabalha, Senhor, a situação entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Meu Deus, envia um derramamento do Teu Espírito Santo para a Coreia do Norte. Nós clamamos a Ti por uma grande colheita de almas naquela nação. Que aquilo que o Senhor fez na Coreia do Sul, quando o Senhor salvou milhões, milhões e milhões, e continua salvando, Senhor, que o Teu Espírito Santo invada a Coreia do Norte, com a palavra da cruz, com a palavra da ressurreição, com o nome do Senhor Jesus, com o Seu sangue que purifica de todo pecado. Senhor, sacode aquela nação para o bem, para uma transformação, para melhor, porque aonde o Teu Evangelho chega, só existe melhora. Senhor, ajuda, em nome de Jesus. Eu oro também, Senhor, pelo Brasil, pelas nações da América do Sul, Senhor, na África, na Ásia, meu Deus, na China, na Índia. Quanta necessidade, quanta dor, quanto problemas de saúde,
por causa dessa pandemia. Envia, Senhor, o livramento. Envia a vitória, Senhor. Em nome de Jesus, nós cremos nisso. Abençoa o Brasil, Senhor. Tem misericórdia da nossa nação. Tem misericórdia dos médicos, dos enfermeiros. Protege-os, livra-os de serem contaminados, enquanto cuidam daqueles que necessitam do socorro, Senhor. Em nome de Jesus. De todas as pessoas envolvidas na luta, Senhor, contra essa pandemia e também, Senhor, na cura dos enfermos. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Pai, quero pedir também que o Senhor abençoe, Senhor, as autoridades constituídas do Brasil. Abençoa o presidente da República do Brasil. Abençoa, Senhor, os ministros de estados, todos eles, de estado. Abençoa os senadores, Senhor, os deputados, os governadores. Abençoa também os prefeitos e vereadores. Senhor, livra o Brasil da violência. Livra o Brasil da corrupção. Livra o Brasil dos políticos corruptos, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia do Brasil. O Brasil já sofreu demais com essa gente. Livra, Senhor, o Brasil dos juízes corruptos, começando lá do Supremo Tribunal Federal até as instâncias inferiores. Livra o Brasil dos juízes corruptos, Senhor, que julgam por dinheiro. Senhor, que tem 2 pesos e 2 medidas. Quantos processos que prescrevem, quantos crimes que prescrevem, e esta nação não vê justiça. Senhor, tem misericórdia do nosso país. Livra-nos dessa gente. Levanta na nossa nação uma nova geração de homens e mulheres comprometidos com a ética, comprometidos com o amor ao próximo, que sejam sérios nas coisas públicas, que tenham vergonha ao tratar das coisas públicas. Levanta uma nova geração, Senhor. Ajuda-nos a resgatar os valores, Senhor, do reino, Senhor. Os valores da Tua palavra na nossa nação. Senhor, tem misericórdia. Em nome de Jesus. Livra-nos, Senhor. Abençoa a sociedade brasileira. Principalmente as pessoas que vivem nas periferias, Senhor. São mais vulneráveis. Senhor, são tão limitadas. E são muitas vezes, Senhor, também são agredidas. Injustamente agredidas, Senhor. Tem misericórdia desses nossos irmãos que vivem nas periferias. Em nome de Jesus. Cuida da nossa nação. Envia o derramamento do Teu Espírito sobre o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Que a Tua palavra prevaleça, que a Tua palavra domine os corações, porque nós seremos pessoas melhores. Porque a Tua palavra diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Abençoa a igreja brasileira, seus pastores. Meu Deus, supra a necessidade das igrejas. Senhor, elas estão fechadas, Senhor, e não podem, meu Deus, funcionar regularmente. Envie a provisão, supre toda a necessidade. Cuida, Senhor, dos nossos irmãos. Cuida dos nossos irmãos da ICT, Senhor, da Igreja Cristã da Trindade, em toda parte, daqueles que não são da nossa igreja, de todas as denominações, em toda parte. Senhor, protege as crianças, os adolescentes, os jovens adultos, os idosos, Senhor. Ah, meu Deus, Senhor, livra essa gente da violência, de dentro de casa ou em qualquer outro lugar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agradecidos a Ti, certo de que o Senhor nos levará por caminhos de vitória. Em nome de Jesus nós Te pedimos, Senhor. Amém, meu Deus, amém. Pai, quero pedir também por todos aqueles que enviaram os seus pedidos através das nossas lives. São dores, são fardos, desemprego, enfermidades, contaminação com este vírus. Senhor, tantas lutas, necessidade, provisão. Senhor, nós clamamos agora por Ti, por todos estes, Senhor, que já enviaram, que vão enviar, através de todas as nossas mídias sociais. Estende a Tua mão, o Senhor sabe quem eles são, onde eles estão e o que eles necessitam. E o Senhor é poderoso para prover. Provê, meu Deus, eu Te peço, em nome de Jesus de Nazaré, a quem muito amamos. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém.
Agora vamos cantar o hino 141. Prontos, vamos com alegria louvar o Senhor. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por teu amor. É sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. E sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é amigo teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, quem me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre,